aplauda e glorifique a Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia! Maravilha de Deus. Está sentindo a presença de Deus aí, irmãos? Meu Deus, dá vontade de ficar só o louvor, né? Então tá gostoso esse lugar. Glória a Deus. E eu percebi que os crentes pentecostais chegaram aqui nesse culto, né? Cadê os crentes que dão glória a Deus? Deixa eu ver. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 16. Aleluia. Está bom agora. Está bom. Perfeito. Atos, capítulo 16. Lucas, eu vou pedir para você deixar o mic do nenê ligado, fazendo favor. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 16. Quantos encontraram o 16? Agora vamos ler o verso 25 e o verso 26. Aleluia. Que diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos também escutavam. De repente, o chão tremeu. Aleluia. Tremeu tanto que abalou os alicerces da prisão. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Amém, Jesus? Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos, ontem nós estávamos aqui no lançamento do DVD dos meninos, e eu fui convidada para trazer uma palavra. E eu falei sobre Paulo e Silas. Como era um lançamento de DVD, aí a gente reduziu um pouco a palavra, mas como eu tenho essa oportunidade de hoje à noite, eu quero trazer tudo que Deus colocou no meu coração. Quando nós olhamos para o capítulo 16 do livro de Atos, nos versículos seguintes que nós lemos, tem uma história muito poderosa, cercado por uma chamada de fogo. Você sabia que você tem uma chamada de fogo? Todo aquele que tem uma chamada de fogo, que é enviado por Deus, ele carrega consigo a semente do Evangelho. E saiba você que aonde Deus plantar os seus pés, para você executar a chamada de Deus, Deus sempre estará com você. Mas uma coisa que você precisa entender, pastor David que está aqui com a gente, é que aonde você for executar uma chamada de Deus, e não é porque Deus está contigo que você não vai passar por provações, por lutas, por perseguições. Nós temos que ter maturidade espiritual suficiente, pastora Lilian, para entender que se nós carregamos a presença de Deus conosco, se nós temos a semente do Evangelho, tem alguém muito interessado em matar essa semente, em matar essa chamada, e o nome dele é Satanás. Então saibas tu que ele vai fazer de tudo, vai levantar quem ele for para levantar, para querer barrar a obra de Deus na sua vida. Porém, se você entender o que Deus tem para a sua vida, se você entender que a sua missão, que o seu chamado não está baseado em você, mas naquele que morreu na cruz do Calvário, saibas tu que todas as vezes que o adversário da sua alma se levantar contra a sua vida, Deus vai intervir e vai abater os seus adversários. Aleluia. O livro de Atos capítulo 16, ele fala de dois homens de Deus, Paulo e Silas. Eles estavam em uma viagem missionária em Filipos.
essa viagem missionária quem enviou foi o Senhor. A Bíblia é bem clara em dizer: e Deus enviou Paulo e Silas para Filipos. Só que quando ele chega naquele território, existia um principado, repita comigo dizendo: principado, que atuava naquela região. E esse principado, ele usava a vida de uma mulher, e ela tinha um espírito de adivinhação. É isso aí mesmo. Ela era uma falsa profetisa. Ela falava o futuro das pessoas, e falava do passado, e iludia as pessoas com as suas palavras. E ela tinha muitos seguidores. Só que existia uma máfia por trás dela. Tinha pessoas que eram donas daquela mulher, e aquelas pessoas, elas manipulavam toda aquela situação, orquestrava toda aquela situação. O texto vai dizer que essa mulher, ela girava a economia de Filipos. As pessoas vinham de longe para se consultar com ela. E detalhe, ela cobrava para fazer as suas consultas. Só que quando Paulo e Silas estão ali, e eles estão por uma chamada de Deus, pregando o evangelho de Cristo naquela região, aquela mulher, ela se levanta, neném, e começa a profetizar e a dizer: eis aí 2 servos de Deus que carregam a mensagem da cruz. São 2 homens de Deus. E aquilo foi incomodando o coração de Paulo. Todos os dias era a mesma cena. Todos os dias ela se levantava, eles de um lado pregando e ela do outro lado profetizando. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja de Cristo, nós precisamos tomar muito cuidado. Nem todos que dizem assim diz o Senhor é Deus falando. Nem todos que estão no altar, nem todos que profetizam, que pregam, são de Deus. E nós conseguimos discernir quem é de Deus e quem não é, só se nós buscarmos o discernimento de espírito. A Bíblia nos orienta acerca disso. Quando aquela mulher começa a profetizar no mesmo ambiente de Paulo e Silas, o que ela está querendo fazer? Ela quer misturar o santo com o profano. Ela começa a confundir as pessoas. As pessoas olham para Paulo e Silas pregando e olham para aquela mulher profetizando, por mais que ela tinha um espírito de adivinho, as pessoas começam a associar o ministério de Paulo e Silas com aquela mulher. E com isso, Deus vai trazendo um alerta para Paulo, Deus vai trazendo um alerta para Silas, e Deus ministra no coração de Paulo dizendo: repreenda esse espírito de adivinhação, repreenda esse espírito de engano. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Esse espírito de engano que a Bíblia está dizendo, não é só acerca de falsas profecias, de pessoas que usam o nome de Deus para se auto-beneficiar. Existe espírito de engano dentro da nossa casa também. Porque a partir do momento que eu vivo uma vida dentro da minha casa e lá fora eu aparento outra, eu estou vivendo uma vida de engano. Eu estou sendo influenciada por esse espírito. Segundo a mitologia grega, esse espírito ele era predominado de Piton, que era uma espécie de uma serpente. E esse espírito de Piton, que era predominado, é que carregava esse espírito de adivinhação. E as pessoas que eram influenciadas por esse espírito levavam engano para as pessoas. Hoje à tarde eu lia uma situação e eu podia analisar e dizia com Deus: Deus, é impressionante como a nação brasileira, ela está sendo influenciada de uma forma muito forte pelo espírito de Jezabel, que é o espírito de manipulação. É um espírito que o negócio dele é altar, ele quer altar, sabe, quer reconhecimento. E pelo espírito de Piton, que são as pessoas que vivem uma vida falsária, são as pessoas que usam o nome de Deus para usurpar a igreja, usam o nome de Deus para
mentir, para enganar. Quando você olha para a nação brasileira, nós estamos governados por um espírito de mentira. A nação brasileira, ela é liderada pelo espírito de mentira. A nação brasileira, a história dela tem mentiras. Ela é regida por uma padroeira que é uma mentira, é uma história mentirosa e tantas outras coisas. Só que nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela tem autoridade suficiente para romper essas mentiras. Entenda você que a unção que está sobre a sua vida é uma unção que despedaça todo jugo que vem do diabo. Nós vivíamos em uma mentira. Nós viemos de uma religião que nós acreditávamos que era verdade, até que nos aprofundamos na palavra de Deus, e a partir do momento que nós conhecemos a verdade, e a gente entende que tudo aquilo que nós vivíamos era uma mentira, nós começamos, como diz os nossos irmãos paraguaios, nós começamos a cambiar a nossa vida, mudar de vida. Paulo e Silas estavam em Filipos para pregar a verdade, e Deus manda eles lá justamente para destronar o altar de Pitom dentro daquele lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, que o Senhor, Ele tem te chamado para uma vida de santidade. O Senhor tem me chamado para uma vida de santidade. Ei, levitas, Deus está nos convocando para uma vida de santidade. Ei, obreiros da casa do Senhor, Deus está nos convocando para uma vida de santidade. Sabe por quê? Através da sua vida e da minha vida, já estou dando arrepiado aqui, ó. Deus vai nos usar para quebrar o altar de Pitom, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Talvez você quer ser simplesmente um membro de banco, e Deus está dizendo para você nessa noite: acabou o seu tempo de ficar sentado nesse banco. Eu te convoco para uma vida de santidade, porque é tempo da igreja se posicionar na terra. É tempo da igreja se posicionar na terra, porque Deus nos chamou para quebrar altares de Baal. Só que essa missão não é fácil. Sabe por quê? Quem tem esse espírito, eles querem ficar parecido conosco, para iludir as pessoas que estão em torno de nós. Então eles vão parecer ser crente, as línguas estranhas vão parecer ser dos anjos, as características também. E é aí que nós precisamos ficar ligados. Sabe por quê? A Bíblia nos ensina que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Quer conhecer alguém que é influenciado por esse espírito de Pitom? Olha para os frutos dele. Olha para a casa dele. Olha como que ele administra a obra de Deus. Olha para ver se ele tem compromisso com Deus de verdade. É só você olhar para ele e ver se a dedicação dele é maior só quando tem eventos na igreja. Se a dedicação dele é maior, a participação dele é maior somente quando tem eventos importantes na igreja. E infelizmente, sim, ele está sendo influenciado por esse espírito. Se ele é uma pessoa que não leva as coisas de Deus de uma forma santa, se estar no altar de Deus é como se estivesse cantando numa boate. Se estar no altar de Deus falando do Evangelho é como se estivesse em uma plateia de coach. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o espírito de Pitom, esse espírito de engano, de falsário, ele está querendo dominar os altares das nossas igrejas. Só que não é só de igreja, são lares também. São famílias que são atacadas por esse espírito. Sabe como que esse espírito de engano ele faz?
Na tua casa você declara amor para sua esposa. Depois da meia-noite, ou para o seu marido, mas depois da meia-noite o teu celular é pornografia. Longe da sua esposa, o seu olhar não consegue ficar santo. Se passa uma pessoa e aquilo te atrai, você não segura, você olha, você deseja. Quando chega a noite, a tua carne está tão inflamada que você deita para dormir, você sonha tendo relação sexual com aquela pessoa, e não é o teu marido, e não é a tua esposa. Cuidado, esse espírito, ele está te influenciando para viver uma vida de engano. Uma vida de engano. Dentro da igreja, você pega na mão da sua esposa, do teu marido, parece uma família perfeita, mas lá dentro de casa, as panelas voam. Não tem nem copo de vidro lá, porque você já quebrou todos. Uma vez eu presenciei uma cena. 2 pastores foram orar numa casa, e quando eles estavam orando, tinha uma chaleira em cima do fogão, mas aquela chaleira tinha uma parte dela amassada. Sabe, parece quando cai no chão, fica aquele amassadinho. E um dos pastores orando pelaquela casa, de repente ele pega aquela chaleira e começa a falar em mistério. Eu falei assim, que mistério louco é esse? E ele pega a chaleira na mão e começa, e eu falei, que doidura é essa? A mulher começa a chorar, e eu falei, ué, a unção da chaleira agora. E de repente ele vai na direção daquele homem, obreiro da casa do Senhor, e diz, homem, eu vi a noite passada quando você jogou essa chaleira na cabeça da sua esposa. Irmão, eu me arrepiei tudo, porque toda vez que eu sinto que o anjo desce mesmo com o negócio, eu me arrepio. Meu Deus do céu. E quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus. E aquele homem começou a tremer. E ele disse na boca de Deus, falando na boca daquele homem, ele disse, se tu não consertar o seu altar, eu descerei na terra com a minha espada de justiça, e a tua vida será ceifada. E o grande problema é que o que eu vi há 15 anos atrás dentro dessa casa, hoje está pior do que há 15 anos atrás. Pessoas que vivem de aparência, casamentos que vivem de aparência, quase se matam dentro de casa, e quando chega nas suas congregações, tem a coragem de colocar o seu terno de obreiro, a sua roupa de obreira. Meu Deus, aonde está o temor? Pastor, então eu não devo colocar o meu terno de obreiro, eu tenho que sentar. Você tem que mudar o seu comportamento, porque Jesus está vindo buscar uma igreja santa. A questão não é sentar, irmão, porque você pode sentar, pegar uma disciplina, mas e daí? E depois disso? Vai ter mudança de comportamento? Nós estamos vivendo uma era, irmãos, em que as pessoas, as bocas dela é pior do que uma fossa, de tão imunda, podre, amaldiçoa, fala palavrão. Mas no domingo ele acha que a igreja evangélica é uma igreja católica. O culto de domingo virou um ritual para ele. Ele pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vem para o culto. Aí chega aqui a mesma boca que amaldiçoou a semana inteira, falou mal da vida dos outros, falou palavrão, tá lá. Então minha alma canta a ti, Senhor. Tem certeza que dessa fonte aqui pode jorrar 2 águas? Tem certeza, irmãos? Ei, ninguém é anjo, ninguém é santo. Eu estou dizendo que nós temos que começar a olhar para dentro de nós
e mapear o nosso coração, e começar a dizer: Senhor, faz todo sentido, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, essa minha postura, esse meu comportamento, esse jeito de eu falar, eu tenho que mudar. Você vai ver que quando você começar a ter uma postura, mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, você vai perceber que bênçãos que estão retidas, de profetas que profetizaram, que você fica indagando, porque ainda não aconteceu, não se cumpriu, você vai perceber esses sinais descendo sobre a sua vida. Sabe por quê? A partir do momento que você se posiciona na terra, o mundo espiritual se abre. E eu vou te provar isso nessa história. Paulo e Silas, incomodado pelo Espírito de Deus. Paulo, tomado por uma autoridade muito grande, ele vai nessa mulher e fala: eu te repreendo, espírito de engano, vai embora agora. Paulo mexeu com um principado que atuava ali em Filipos, que era comandado. A economia, ela funcionava através daquela mulher. Sabe o que diz o texto? Que a mulher não consegue mais adivinhar mais nada. O espírito vai embora, a mulher não consegue falar mais nada. A máfia que estava por trás daquela mulher, e pasmem vocês, ainda existe hoje. Essas denúncias que a gente vê, irmãos, nas redes sociais, de pessoas que revelam, que não sei o que, que olha Facebook, olha Instagram. Irmão, existe uma máfia por trás disso. Eu participei de um podcast sexta-feira, e o pastor Denis, que hoje está em Foz do Iguaçu, o Emilson conhece ele, né, Emilson? Deus usa ele muito, mas muito, irmãos, nos mistérios de Deus. E ele contou lá no podcast que ele foi pregar numa determinada cidade, e ele começou a ministrar, e Deus usar ele em profecia para algumas pessoas, e se cumprir. O pastor local da igreja percebeu que Deus usava ele nos dons, chamou ele para o gabinete e convidou ele para fazer parte dessa máfia. Pasme vocês, existe. É por isso que nós sempre ensinamos aqui na igreja, nós sempre ensinamos: não corre atrás de profeta, não faça isso, não faça, igreja. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu vou na irmã tiazinha, nem na tiazinha, nem no tiozinho. Não faça isso, não faça, porque há um espírito de engano tão grande, e pessoas estão profetizando coisas que não estão acontecendo. Tem casamentos que estão sendo destruídos por conta de profecia. Deus é testemunha a quantidade de pessoas que eu atendo dentro do escritório da igreja. Não faça isso. Escuta, coloca uma coisa na tua cabeça, é bíblico isso. Se Deus quiser usar o profeta, veio um profeta aqui, Deus usou tremendamente, não faça fila de oração para o profeta orar por você de novo. Não faça isso. Escuta, é bíblico. Se Deus quiser usar o profeta para falar com você, não é você que tem que ir atrás do profeta. O profeta tem a missão de ir atrás de você aonde você estiver. Você sabia disso? O profeta, ele tem a missão. Você mora lá nos Estados Unidos, ele vai te ligar. Mora lá no Canadá, ele vai te ligar. Deus vai dar para ele o endereço da tua casa, o número da tua casa. Deus, ele vai levar o profeta até você. Não faça o oposto, porque talvez o profeta vai se sentir na obrigação de profetizar. E aonde que entra o espírito de Pitom? Aonde entra o espírito de engano? Então nós temos que tomar muito cuidado. O espírito de engano sai da vida daquela mulher. Sai, vai embora. Vai embora. Ela para de profetizar. A economia vai lá embaixo. A máfia que manipulava aquela mulher fica endemoniada. Eles vão atrás de Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que ele pega Paulo e Silas, vão arrastados até o meio da praça. Eles pegam uma vara e começam a bater em Paulo e Silas. Pá!
eles foram espancados, quase até a morte. Quando eles viram que Paulo e Silas iam morrer, como se não bastasse, eles pegaram Paulo e Silas e jogaram dentro de uma prisão, porque os mafiosos foram atrás dos soldados de Roma e falaram que aqueles 2 homens de Deus estavam mudando a cultura daquele lugar, estava mentindo, estava inventando situações. Na verdade, quem inventava, quem mentia era eles. Aí você pode dizer: pastora, mas como é que pode 2 homens de Deus? Por que Deus deixou? Como é esse negócio? Escuta aqui uma coisa: chamada de Deus é assim. Se você quiser aceitar o propósito de Deus, te prepara. Vão te caluniar, vão falar coisas de você que você não deve, vão fazer reuniões, fofoca, vão fazer um monte de coisa. Você tem que estar preparado. Agora, se você entender o que você é em Cristo Jesus, o que vem de fora não te atinge, porque você sabe quem você é. Jogam Paulo e Silas dentro da prisão, e nós lemos aqui o texto. Eles dentro de uma prisão, irmão, debaixo de uma promessa de Deus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Deus. Olha o que acontece quando você está debaixo de uma promessa de Deus. Olha o que acontece quando você está debaixo de uma promessa de Deus. Se levantam contra a sua vida, falam mal da sua vida, fazem um monte de coisa contra a sua vida. Escute: Deus sempre entrará com a justiça no momento certo e na hora certa. Fique em paz. Paulo e Silas dentro da prisão, a Bíblia diz que os pés deles estavam atados com uma madeira. Eu imagino, irmãos, o corpo deles todo cortado. A história não especifica, mas só de você imaginar eles sendo espancados com aquela madeira, você já imagina que o corpo estava todo cortado, o corpo sangrando. E a Bíblia diz, olha que o texto diz, que de repente, à meia-noite, eles começam a fazer 2 coisas. Escuta, eles não estão murmurando, eles não estão dizendo: Senhor, Tu me enviastes aqui e agora estão me perseguindo. Não, ele não disse isso. Senhor, Tu me enviastes aqui, agora estão falando mal da minha vida, estão me caluniando. Não, eles não fizeram isso. E nós temos que aprender com Paulo e Silas. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, precisamos fechar a nossa boca para murmuração e fazer o que eles fizeram. A Bíblia diz que eles começaram a orar ao Senhor. De repente eles começaram a louvar o nome do Senhor. A oração era tão poderosa, mas tão poderosa, meu irmão. O louvor era tão poderoso que a voz deles ecoava dentro da prisão e os outros presos começaram a ouvir. Eu não sei qual é o louvor que eles estavam cantando, mas eu imagino que é mais ou menos assim, ó. Então minha alma canta-te, por amor, Senhor. O corpo tudo cortado e louvando, ó. Quão grande és, O corpo sangrando e eles adorando ao Senhor. quão grande és tu. O corpo não aguentava, mas a alma estava cheia. Paulo cantava de um lado, Silas orava do outro. Quem sabe ele orava mais ou menos assim, dizendo: Deus, quem nos chamou foi o Senhor. Tu és o dono da chamada, Pai. Olha o que eles estão fazendo contra a minha vida. Deus, nós entregamos essa peleja na sua mão, na sua mão, na sua mão. Ei. De repente, a Bíblia diz que a cadeia começa a tremer. Desce um terremoto dentro daquela prisão. Olha o poder da adoração, irmão. Ei, a partir de hoje você vai falar assim, ó, você vai parar de pedir para Deus juízo e justiça com aqueles que se levantaram contra você, com aqueles que te perseguiram lá no teu trabalho, lá não sei. Parou.
você vai orar por eles. Você vai declarar dizendo: Senhor, eu amo meus inimigos, porque eles são almas. E eu sei que tudo isso foi uma permissão sua, Pai, para o Senhor me levar para o seu propósito. Porque tudo tem um propósito, irmão. Até uma pessoa, quando ela fala mal da sua vida, tem um propósito. Porque Deus está mostrando para você que essa pessoa, ela não te ama. Essa pessoa não é o seu amigo. Não. Essa pessoa, ela não está com você. Aí você fica triste, deprimido, depressivo. Meu Deus, não fica não. É Deus dizendo para você: ei filho, filha, eu só estou abrindo os seus olhos das coisas que estavam ocultas. Toda prova tem um propósito, irmão. Você não entende hoje. Hoje você está chorando, está triste, mas amanhã Deus vai fazer você olhar para trás e você vai dizer: meu Deus, que livramento é esse que Deus me deu? Ei, eu quero profetizar algo da parte de Deus na sua vida nessa noite. Pessoas que estão com o coração feridos aqui nesse lugar, o bálsamo de Gileade vai descer no teu coração e vai sarar as suas feridas. Louvor e oração. As estruturas da cadeia foram abaladas. Olha que unção poderosa. Missionária Cecília, todas as portas do presídio foram abertas com aquele terremoto. O texto diz. Como se não bastasse, pastor Walter, as correntes que prendiam os prisioneiros, inclusive Paulo e Silas, foram quebradas. Sabe o que é isso, meu irmão? Você está achando que Deus te abandonou nessa prisão espiritual? Quem sabe você se sente numa prisão espiritual, numa opressão muito grande, numa tribulação muito grande, diante de um problema gigantesco, e talvez você tenha pensado assim: será, Senhor, que eu vou conseguir? Deus está dizendo: eu estou com você. O Senhor está dizendo para a igreja que veio aqui nessa noite, que está me assistindo: essa noite é uma noite profética, porque o terremoto de Deus vai descer no mundo espiritual. Cadeias que estão fechadas serão abertas. Correntes que estão travando a sua vida, o seu financeiro, a tua área emocional, hoje serão quebradas pelo poder da adoração nesse lugar. Toda palavra, ela tem um propósito. E você veio no culto hoje, e Deus te trouxe um culto que você vai sair daqui hoje liberta. Eu já estou encaminhando para o final. Eles são libertos. Os soldados que tinham a missão de guardar eles de uma forma extremamente segura, acordam com o barulho do terremoto. Eles saem correndo, eles olham as prisões abertas. Eles correm, pegam as suas espadas para se suicidar, porque aquilo ali, diante daquele fato, era uma missão suicida, porque eles pensaram que todo mundo havia fugido. Quando eles pegam as suas espadas para tirar a sua própria vida, Paulo e Silas lá do outro lado dizem assim: não faça isso, todos nós estamos aqui. Ele pega a sua lamparina, irmão, e vai na direção de Paulo e Silas. Estava lá no fundo da prisão. Quando ele ilumina Paulo e Silas, ilumina a prisão, todas as portas estavam abertas, todos os presos estavam sem as suas correntes. Sabe o que acontece? Olha o que é o poder da adoração. Aqueles homens ficam impactados, eles se prostram de joelhos diante de Paulo e Silas e diz: o que é que nós precisamos fazer para receber esse Jesus que vocês estão pregando? Paulo e Silas olham para ele e dizem assim: ó, crê no Senhor vosso Deus, e será salvo não só vocês, mas toda a sua casa.
Os homens que foram perseguidos foram espancados. Agora os soldados estão levando eles para casa. Sabe para quê, irmãos? Para cuidar das feridas de Paulo e Silas. Eles estão cuidando, diácono Lucas, das feridas de Paulo e Silas. A presença de Deus, ela toma aquela casa. Paulo e Silas começam a pregar para aquele povo, irmão. E sabe o que acontece? Paulo e Silas, ele batiza aqueles soldados e toda a sua família. Agora você olha lá atrás, como eles chegaram naquela cidade. Chegaram sem saber o que ia acontecer, nem imaginavam que ia acontecer tudo isso. E olha o que Deus permite acontecer. Deus usa eles para destronar um espírito que estava manipulando aquele lugar. Só que houve a perseguição, e Deus deixa acontecer, Deus permite. Sabe por quê, meu irmão? Essa carne aqui pode até ser ferida, essa carne aqui pode até ser perseguida, mas o que você carrega aqui dentro da tua alma, ninguém pode arrancar do seu coração. Lembra de Jó? Deixa eu tocar nele. Lúcifer estava se babando tudo. Deixa eu arrancar tudo que ele tem, e eu vou te provar que ele é um impostor. Eu vou te provar que ele só te adora por aquilo que você dá para ele. O que é que Deus diz? Faça tudo o que você quiser, só que não toca na sua alma. Talvez você está passando uma provação tão grande, mas tão grande, e não está entendendo hoje. Mas Deus está dizendo para você: ei, o segredo é a oração e o louvor. Mas pastora, eu não canto bem, meu Deus do céu, se eu começar a cantar, todo mundo vai sair correndo, meu irmão. Ei, lá na sua casa só você e Jesus Cristo. Sabe aquele dia que parece que está tudo fechado, está tudo trancado? Sabe aquele dia que parece que você ora e a tua oração não sobe, parece que Deus não te ouve? Confunda o diabo. Levanta com um sorriso na boca, a tua alma está sangrando. Coloca lá um playback, um louvor da Cassiane e começa. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aí o diabo está olhando para você e está dizendo: ué, mas eu soprei no ouvido dela dizendo que Deus não está ouvindo a oração dela. Aí você lá do outro lado: basta somente esperar pro que Deus irá fazer. Do outro lado o diabo está dizendo assim: mas eu falei para ela que a bênção não vai descer. Aí você lá do outro lado: quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. O quê? E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. O quê? Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele... Olha isso! De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Ei,
diabo até aqui havia entristecido o teu coração. Até aqui o diabo, até aqui o diabo frustrou a sua alma, bloqueou a sua alma, entristeceu o teu coração. Você estava querendo até mudar de cidade, largar o casamento, mas Deus está dizendo para você nessa noite: tem correntes que estão sendo quebradas aqui nessa noite. Tem prisão que estão sendo quebradas aqui nessa noite. Enquanto você adora aqui nesse lugar, Deus está quebrando todo laço. Deus está quebrando o laço nessa noite. Escuta. Profetiza assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. Isso. Profetiza, vai. Uau. Isso. Ele abre as portas, ele abre. Ele trabalha para que nele confie. Caminha contigo, de noite ou de dia. Pega a tua bênção e pega. Eu não sei que prisão que você está. Eu não sei o que estava te amarrando. Mas uma coisa eu sei, Emilson, que a hora que você se posicionar na tua chamada e pegar essa mochila que você carrega nas costas, que é muito pesada, que faz parte do teu passado, a hora que você entender isso, o Senhor diz assim, que o que Ele vai fazer na sua vida é poderoso. A aliança que Deus vai colocar na sua vida, que o diabo diz não vai acontecer, o Senhor diz assim: a aliança que Ele vai colocar na sua vida vai ser uma aliança de honra. Turamarassuri que ele baia, erecho mendeca labarassuri ai, eracalabarassuria, e a prosperidade que Deus vai entregar na sua vida vai ser muito grande. Sabe o que Deus me disse? Eu vi a filial em outras cidades pequenas aqui da nossa cidade, mas o Senhor te diz: Emilson, toma um compromisso a partir de hoje, larga essa mochila, porque o que Deus quer fazer com você é poderoso, ai, amarassuri que ele vai. Acredite, há uma unção aqui nessa noite que está visitando vidas aqui. Sabe por quê? Porque o céu, Ele está respondendo às prisões que você está vivendo, viu? A partir de hoje vai ser tudo novo. Acredite, se você entendeu essa palavra, Deus está rompendo algo na sua vida. O Senhor está te dizendo aí: se posiciona lá dentro da tua casa, manda aquele espírito de Pitom embora, espírito de mentira, manda embora. Se está sobre a sua vida, manda embora. Diga: não, a partir de hoje comigo vai ser sim, sim, não, não, como diz a palavra de Deus. A partir de hoje Deus está te dizendo: ei, para de viver essa mentira, para de viver esse engodo, manda esse pitom, manda esse espírito de engano embora, porque o que Deus quer transbordar na tua vida é poderoso, meu irmão. É poderoso, é poderoso, é poderoso, é poderoso. Deus te chamou para fazer a diferença. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te usar com grande autoridade. Deus está dizendo para alguém: com grande autoridade.
basta somente esperar o que Deus fazer. Tudo tem o tempo certo. Mas olha, escute isso, ó. Ele estende suas mãos, é a hora de ver. Você crê na tua vitória? Crê? Então louva. Vai, Paulo e Silas, vai. Simplesmente louve. Tá dentro da cadeia, mas louva. Tá chorando, louve. Tá machucado, mas Deus está te dizendo: louve, 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 louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Mais uma vez. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus está me dizendo algo aqui. Ei, pega na mão desse irmão que está do teu lado. Se for uma pessoa que você não conhece, se você é homem ou uma mulher, pede licença para ele e pega na mão, tá? Isso. Se quiser fechar o corredor, pode fechar. Pode fechar. Sabe que Deus está me dizendo aqui? Que Ele vai curar pessoas aqui nessa noite. Tem alguém aqui com infecção urinária? Deus está visitando a tua saúde, está te curando aqui nesse lugar. Tem alguém aqui com uma dor muito forte na região esquerda do seu olho, no seu olho esquerdo. Deus está te curando aqui também nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. Traga agora a sua memória. Qual é a prisão que você está vivendo? Traga agora a sua memória. Mentiras, situações que você sabe que é errado, você não consegue se libertar. Traga agora a sua memória. Isso. Vai falando com o Senhor Jesus. Conversa com Jesus aí. Pastora, por que é que você está perguntando isso? Porque Deus me mostra nessa noite uma coluna, como se fosse uma coluna de fogo no meio da igreja. E Deus está dizendo que nessa noite Ele vai destruir, Ele vai queimar algumas coisas sobre vidas aqui nesse lugar. Essa coluna de fogo, essa unção, essa graça, ela vai ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Sabe por quê? Na palma da tua mão há uma brasa de fogo que você vai levar para dentro da tua casa. E o Senhor diz assim para você: receba a presença de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você ministre sobre a vida desse irmão e começa a ministrar e diga: brasa de fogo está sendo derramada aqui sobre os seus pés, sobre a sua mão. Correntes serão quebradas, correntes serão destruídas, correntes que prendem as suas mãos, que prendem os seus pés, cairão por terra agora, 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 agora. Receba a presença de Deus. Tem brasa de fogo nos seus pés, tem brasa de fogo nas suas mãos. Receba agora, agora. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Tira agora, fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Tira agora, fogo nos pés, fogo nas mãos, fogo nos pés, fogo nas mãos, fogo nos pés, fogo nas mãos, fogo.
fogo, fogo, Deus fogo, vai na frente e abriu fogo, caminho, fogo, quebrando fogo, as correntes, fogo, tirando os fogo, espinhos, queima, ordenando queima, os anjos pra queima, contigo queima, lutar. queima, queima, queima toda obra de bruxaria, queima toda obra de feitiçaria, queima toda obra contrária contra a tua igreja. Fogo, fogo, queima, 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 Senhor. Vai queimando toda obra contrária, vai queimando toda obra contrária. Turamarassuri que na baia. Receba a presença de Deus, receba, receba, receba graça, poder, autoridade, poder, autoridade. Quando você chegar lá na tua casa, todo espírito de mentira que há dentro dela cairá por terra. Todo espírito de mentira que há lá dentro vai cair por terra. Você está levando sobre a sua mão a brasa de fogo. Você está levando sobre os seus pés uma brasa de fogo. Quando você colocar os seus pés lá dentro da tua casa, irmão, espíritos malignos que estão lá dentro vão bater em retirada. Você crê nisso? Você crê nisso? Você já chega lá dentro da tua casa, ó, sapateando. Ai, turamarassuri que lebaia. Você já chega lá dentro da tua casa, levantando as suas mãos e dando ordem. Todo espírito de Pitom, se porventura está dentro da minha casa, se porventura está no meu casamento, na vida dos meus filhos, bata em retirada. Agora, 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 agora. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Senhor, visita o altar dessa igreja. Ei, amarassuri que lebaia. Pai, coloca brasas nos meus pés. Se porventura sobre este altar ou sobre esta igreja estiver algum espírito escondido, Pai, de engano, de mentira, de Pitom ou de Jezabel, seja o que for, em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, assim como Paulo falou, eu digo nessa noite: espírito de engano, de Pitom, em nome de Jesus, bate em retirada, bate em retirada do louvor, bate em retirada dos obreiros, bate em retirada dos pastores, bate em retirada dos departamentos, em nome de Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Meu Deus, você está sentindo aí? Senhor Deus poderoso, Uramarassúria, digno de louvor, Uramassúria, que leva. digno de louvor. Tu és santo. Enquanto você adora, Deus está fazendo algo aqui nessa noite. É o Senhor Deus poderoso, Uramarassúria, que leva. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Vamos profetizar na cidade de Foz do Iguaçu. Você levanta as tuas mãos. Vamos profetizar, Senhor, sobre a cidade de Foz do Iguaçu. Todo espírito de engano,
principado Pitom, que está sobre essa cidade, e na autoridade do nome de Jesus como igreja, nós ordenamos que você pega toda a sua bagagem, toda a sua bagagem, pega toda a sua bagagem e vai embora dessa cidade. A partir de hoje nós declaramos e decretamos a falência desse demônio em Foz do Iguaçu. Ei, amaicho, tu quer mais triple face quebra, tu ramassuri que levaia, estou me dar a serga. Senhor, nos conceda o dom de discernimento de espírito. Derrama sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai, discernimento de espírito. Não permita, Pai, que o diabo, que o inimigo das nossas almas venha nos envergonhar, venha envergonhar a sua igreja, mas nos dê ousadia e autoridade para repreender todo altar de Baal em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, uma redoma de fogo dentro dessa igreja, em volta dessa igreja, Pai. Anjos de guerra guardando esta igreja, Pai. Que todo espírito contrário que entrar aqui dentro, pessoas, Pai, transvertida de crente, mas são feiticeiros, Senhor, em nome de Jesus, que eles se manifestem aqui. Permita, Pai, que as entidades baixem, mas não deixa, Pai, eles se passarem de crentes aqui dentro dessa igreja. O Ramarassúria, os intercessores sabem do que eu estou dizendo, porque o inimigo tem sido ousado, tem entrado aqui dentro, Pai, tem se passado de crente, mas em nome de Jesus Cristo, o anjo de fogo que está na porta dessa igreja, a partir de hoje, todos aqueles que passarem pelas portas e se passarem por cristão aqui dentro, o Senhor não vai deixar nada oculto. Nós declaramos isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus porque Ele merece.